hoje nós vamos responder a pergunta, na verdade, como sempre a gente viu em alguns grupos de escritores nas redes sociais, né? E quais são as fases de produção do livro, né? Ou planejamento do livro, vamos lá, como faz. Primeiro é a ideia, né? Você tem que ter uma ideia. E qual o conceito de ideia? Na verdade, isso é uma coisa um pouco complicada, mas é mais complicado do que as pessoas pensam. A ideia, basicamente, que você tem que colocar no papel seria um resumo de um parágrafo, 2 no máximo, entendeu? Do que o seu livro é. Então, explicando um pouco de gênero, explicando um pouco de qual será o tom da história, né? Exatamente para você ter sempre esse conceito de qual o tom da história. Então, por exemplo, se você for pegar o Harry Potter e a Pedra Filosofal, que foi o primeiro da série, né? Então lá, a fantasia, né? Na qual um órfão, então você percebe que você já está dando várias características, né? Descobre que ele é bruxo, né? Vai para uma escola de magias, então, de bruxaria, né? Ele começa a ter o contato com o mundo bruxo, isso é muito importante, encontra os amigos, né? Que é o Ron e a Hermione, e ele vai lutar contra o Voldemort, que foi a pessoa que assassinou os pais dele, que está procurando a Pedra Filosofal. Então você vê que você tem todo o conceito do primeiro filme do Harry Potter está colocado ali, né? Essa é a ideia por trás do livro, né? Então você tem o gênero, você tem o que está acontecendo, você tem alguma coisa sobre o protagonista, uma coisa sobre o mundo, está tudo definido ali. Tendo isso, você tem que fazer a criação do mundo. Claro, isso vai depender do gênero. Se você vai escrever uma história mainstream, você não precisa criar um mundo. Se você for criar mesmo uma fantasia urbana, você só precisa colocar no papel as diferenças que o seu mundo vai ter em relação ao nosso. Porque se você vai fazer uma fantasia em um outro mundo, você vai ter que criar um mundo inteiro, né? E eu digo que você cria, às vezes as pessoas ficam questionando se você deve criar personagem primeiro ou mundo primeiro. Eu sempre falo, construa primeiro o mundo, porque como o próprio Darwin coloca, é a realidade que você vive que vai mudar o seu ponto de vista. Então, é aquela coisa assim, né, que eu costumo explicar. Por exemplo, se você tem um Deus único, monoteísta, você não tem vários deuses. Se você tem vários deuses, como é que vai funcionar esse conceito de vários deuses? Você tem um Deus bom e um Deus mau, né, que funcionaria, por exemplo, dentro do monoteísmo como um demônio. Se esses deuses são arqui-inimigos, como o Deus bom vai aceitar que tenha uma igreja do Deus mau, ou a religião do Deus bom vai aceitar que tem uma religião do Deus mau, por exemplo, numa mesma cidade ou numa mesma região? Não vai, né? Então você precisa tomar cuidado, porque isso precisa ser verossímil, né? Ou sei lá, você vai ter uma igreja do Deus dos ladrões. Você não pode ter a igreja dos deuses ladrões, porque se todo mundo que vai lá é ladrão, basta a polícia da cidade ir lá, né? A guarda da cidade ir lá e prender todo mundo, porque todo mundo que vai lá é ladrão. Ninguém que vai na cidade vai fazer um culto na igreja dos ladrões e no aberto, né? Então, por exemplo, mesmo no caso do Deus maligno, no caso do ladrão, do Deus dos ladrões, tem que ser uma coisa você tem que pensar que tem que ser uma coisa meio secreta, né? Quer dizer, ninguém vai aparecer. O que é aquele cara ali que está com aquela roupa estranha? Ele é um clérigo do Deus dos assassinos. Quer dizer, a guarda da cidade está deixando um assassino andando. Não, né? Ninguém fala que é assassino em público, né? Então é aquilo que você tem que pensar. E muito mais do que isso, porque história, você vai ter que pensar a história do seu mundo, você vai ter que pensar a cultura ou as culturas do seu mundo, os povos do seu mundo, como eu falei, as religiões do seu mundo, e a geografia do seu mundo também, né? Por quê? Porque a geografia
modifica. Num mundo desértico, você vai ter um certo tipo de povo, como você pode até usar como exemplo o nosso mundo, né? Você, num mundo tropical, num lugar mais tropical, você vai ter um outro tipo de povo. O povo vai ter uma diferença na maneira de agir, na maneira de vestir. Então isso tudo você tem que pensar. Com isso tudo, né, definido, aí você vai ter que ver os personagens. Por quê? Porque tudo isso vai definir como os personagens são. Você foi lá, então você foi lá, ter ideia, definiu o seu mundo, ou o que mudou na sua história, né? E criou seus personagens. Você tem que estruturar, né? Então, aqui o nome pode ser esqueleto, pode ser trama, pode ser estrutura, a sua história. Então você vai fazer o quê? Você vai pegar, escolher o estilo de história que você vai ter, né? Então, sei lá, o elemento lá do teatro grego das 3 fases, a jornada do herói, independente de qual você pega. Você vai pegar aquilo ali e dividir aquilo ali nos capítulos, né? Então, lá no primeiro capítulo vai ser apresentado o personagem, no segundo capítulo vai ser apresentado a realidade, no terceiro capítulo vai apresentado a crise que vai fazer o personagem sair da sua zona de conforto e começar a aventura, e assim sucessivamente, né? Então, você vai apresentar no terceiro episódio, no terceiro capítulo, o vilão que vai criar o problema, quer dizer, e aí você vai definir, né, tudo isso, você vai definir tudo isso na estrutura antes de escrever. Muitas pessoas vão falar para você que isso atrapalha a criatividade delas. Olha, eu cheguei a pensar assim, mas é o que eu falo, lê do engano. Por quê? Porque a estrutura não é porque está no papel ou num arquivo que é uma coisa cimentada que você não pode mudar, entendeu? Você começou a escrever seu livro e tal, e aquilo que está aparecendo ali no resuminho do capítulo, no capítulo você teve que mudar. Não tem problema. E você percebe que essa ação vai mudar o próximo capítulo. Volta para a estrutura, reescreve a estrutura baseada na mudança que você fez e volta para a história. Não tem problema. Entendeu? Isso volta à nossa próxima colocação, que é até uma pergunta que nós já respondemos aqui, que é a questão do reler e reescrever, né? Porque você foi lá, fez estrutura, foi lá, escreveu o livro, acabou. Ou você vai ler cada capítulo, você dá uma relida, tanto faz. De qualquer maneira, você vai reler e reescrever o livro, né? Então você pode reler a cada final de capítulo, fazer umas mudancinhas, depois ou reler a cada parte da história, grande parte da história, né? Então, sei lá, uma na primeira parte lá do teatro grego, primeiro terço da história, outra no segundo terço da história, outra no terceiro terço. Ou você pode ler no final, ou você pode ler as duas coisas, né? Reescreveu, tá tudo arrumadinho, o livro está pronto, você vai levar ele para um leitor beta, vai levar ele para um leitor crítico, de novo. Aqui existem diferenças. Quais são as diferenças? O leitor beta é um leitor que gosta do gênero que você escreve e vai dar a opinião dele. Ah, tá bom, tá ruim. Ele até pode dizer uma coisinha ou outra que pode melhorar. O leitor crítico, ele vai te fazer um relatório baseado na experiência profissional dele, né? Apresentando pontos fracos, pontos fortes, o que você pode mudar, o que você deve mudar para melhorar a história, para deixar a história pronta para o mercado. Terminou essa parte, a gente entra na parte da produção, né? Então diagramação, revisão, desenvolvimento de capa, procura de editora e divulgação e marketing, né? Um pouco antes do lançamento. Então nunca deixem para fazer a divulgação e marketing só quando o livro estiver sendo lançado. Pensa nisso com um pouquinho de antecedência durante o lançamento e um pouco depois até, né, do lançamento. E é isso. Espero que essa lista venha ajudar quem tem dúvidas sobre o planejamento e a produção de um livro.